A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade de cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos como orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e o convite para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 50 ofertas com prêmios somado em mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que através das igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e a pessoa sendo fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco.
Perdão. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número, um número de 1 a 70. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a igrejas e os dons. Perdão, @a igreja 70 santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a ministração de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que traz consumo espiritual para todos vocês, para o consumo espiritual de todos vocês, de todos aqueles que querem uma palavra revelada, a verdadeira palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro livro de hoje é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, Juízes capítulo 13, até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. E o primeiro livro de hoje é Juízes capítulo 13, que contém 25 versículos. O nascimento de Sansão. Os filhos de Israel tornaram a fazer que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: És estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Nosso primeiro livro de hoje, o livro de Juízes, capítulo 13. E o segundo livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel com 48 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 10, Ezequiel capítulo 10, é o nosso segundo livro de hoje. E vamos para
o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 10, que contém 22 versículos. A glória retira-se do templo. Olhei e vi no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Aparecer sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. Disse o Senhor ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito do templo, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, e foi para a entrada do templo. Encheu-se o templo de uma nuvem, o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas e os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos rebanhos. E os rebanhos, hoje que eu falarei primeiro, são os rebanhos pares. Rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. E vamos ao livro. O livro é o livro de Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. E vamos ao capítulo 1 do livro de Abacuque, que contém 17 versículos. O oráculo que viu o profeta Abacuque, que até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim, há também contendas. O litígio se suscita, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo, para os rebanhos que eu acabei de sortear. E o capítulo é o capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Vamos ao livro de 2 Timóteo, capítulo 4, que contém 22 versículos.
Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4. Prega a palavra, exorta-te, pois, diante do Senhor Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo o ensino. Porque virá tempo que não suportarão a sua doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos se cercarão de mestres segundo a tua próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. (16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55). Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Seja você também parte dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número, o número de 1 a 70. E o livro é o livro de 3 João, com um capítulo. 3 João, com um capítulo, que contém 15 versículos. Ó presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. O capítulo 10 do livro de Eclesiastes contém 20 versículos. Assim como a mosca morta faz com que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho? Falta-lhe entendimento, e diz a todos que é tolo, levantando-se contra ti o espírito do governador. Não deixes o teu lugar, a calma desfaz grandes erros. Rebanho de número santo, rebanho de número par, 8 e 64, ímpar 7 e 63. Rebanho santo de números pares e de números ímpares, 8, 64, 7 e 63. Seja você também membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70, que através desse número, todos os dias você recebe um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, que é a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos.
2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. E o capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos. Permaneceis firmes. Devemos, sempre dar graça ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito na fé, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Senhor Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 20, 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. E vamos ao livro. O livro é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 36. Gênesis, capítulo 36. Gênesis, capítulo 36. Para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. Contém 43 versículos. Os descendentes de Esaú. São estas as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada teve de Esaú a Elifaz, Basemate teve a Reuel. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos ao próximo rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Rebanhos de número 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Eu peço a vocês que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem essa live dessa igreja virtual, @a igreja 70 Santos. Faça vocês também a sua obra para com o Senhor Deus. Vamos levar esse evangelho, verdadeiro evangelho, para bilhões de pessoas através da internet.
Então peço a vocês que façam também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá em Mateus 16, do capítulo 20, do versículo 24 a 27. Sofonias capítulo 1, que contém 18 versículos. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Ouve, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação. O dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens e eles darão como cegos, porque pecarão contra o Senhor. Porque pecaram contra o Senhor, o seu sangue se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é de 2 João com um capítulo. 2 João com um capítulo. Segunda João com um capítulo. Para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. O livro de 2 João contém 13 versículos. Amor fraternal. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela não tem o Senhor Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem o saudeis. Quem o saúda participa das suas mais obras. Tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes, espero ir ter convosco e falar pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Vamos aos próximos rebanhos. E os rebanhos são os rebanhos de número 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. E vamos ao livro. O livro é o livro de Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Antes de eu fazer o sorteio do livro de Filipenses, eu vou sortear uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 46. Vamos ver o que nos fala a oferta 46. Muita atenção, não diga que uma igreja é boa somente porque você diz que ela é sua ou que você é dela. Só diga que ela é boa porque você está vendo ou ouvindo outras pessoas dizendo que estão recebendo alimentos para o corpo, a alma, o espírito e para a sua aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus 11, 28 a 30. E também quando você tiver no mínimo 3 livros e capítulos da Bíblia Sagrada, para você ver ou ouvir que a palavra do Senhor Deus é prioridade nesta igreja. E atenção, porque essas 5 atividades são necessárias ter nas igrejas. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem com anunciar a mensagem dos séculos, disponível em nosso canal @milhaofertadim e em todas as nossas 12 igrejas virtuais. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag, anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ele espiritual ou financeiro. As informações e o nome de todas as 12 igrejas virtuais estão sempre nos comentários. Nós estamos em todas as redes sociais.
Rebanho Santo de número 36 e 35. 36 e 35. O livro é de 1 João com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 36 e 35. 36 e 35. E 35. 1 João, capítulo 5, que contém 21 versículos. 21 versículos. 21 versículos. A fé no Senhor, no Filho do Senhor Deus. Todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo, é nascido do Senhor Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus. Se amamos ao Senhor Deus e guardamos os seus mandamentos, este é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo que é nascido do Senhor Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ao rebanhos santo de número 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. Jeremias com 52 capítulos, Jeremias com 52 capítulos. Capítulo 50. Jeremias, capítulo 50, para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. E vamos para a ministração do livro de Jeremias. Capítulo 50. Que contém 46 versículos. Uma palavra acerca de Babilônia. Jeremias, capítulo 50, para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. A palavra acerca de Babilônia, a palavra que o Senhor proferiu acerca de Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai e fazei ouvir entre as nações, arvorai estandarte e proclamai. Nada encobrais, mas dizei, tomada é Babilônia, confundido está Bel, caído está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses, subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão. Não haverá quem nela habite, tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, junto com os filhos de Judá, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Escolha você também o seu número de rebanho, o número de 1 a 70. Seja também você membro dessa igreja virtual, @a igreja 70 Santos. Escolha um número de 1 a 70, porque assim todos os dias você receberá através de um sorteio, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente
do Espírito Santo do nosso Senhor, porque eu sou somente um canal, sou somente um instrumento para o Senhor Deus. Então, através do seu número, você recebe todos os dias aqui na Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, a verdadeira palavra do Senhor Deus e o verdadeiro Evangelho. Vamos ao capítulo, ao livro. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Tito com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, para o rebanho santo de número 468, 3 e 67. 468, 3 e 67. E vamos à ministração do capítulo 2 do livro de Tito. Exortações a diversos grupos. Tu, porém, falo que convém a sã doutrina, exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas e amar a seus maridos e filhos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Capítulo 8, Romanos, capítulo 8. Para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Romanos capítulo 8, que contém 39 versículos. Mais do que vencedores. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois o que dantes conheceu também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a este também chamou aos que chamou. A este também justificou aos que justificou. E a este também glorificou. E que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se o Senhor Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Mais honra e mais glória para o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Zacarias 38, com 14 capítulos. Zacarias, com 14 capítulos.
capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Zacarias, capítulo 7, que contém 14 versículos. Justiça e misericórdia. No 4º ano do rei Dário veio a palavra do Senhor a Zacarias, no 4º dia, no 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer, Regem, Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês com jejum, como tenho feito por tantos anos? Então veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Dize a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuaste e planteaste no 5º e 7º meses, durante estes 7 anos, jejuaste de fato para mim? Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Colossenses 4 capítulos. Colossenses 4 capítulos. Colossenses 4 capítulos. Capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Para o rebanho santo de número 30, 42, 30, 42, 29 e 41. Colossenses capítulo 1, que contém 29 versículos. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Senhor Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é a cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada, para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de todos vocês. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. E vamos ao sorteio do livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam para todos nós, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 15, Isaías, capítulo 15, para o rebanho santo de número 20, 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Vamos ao capítulo 15 do livro de Isaías, que contém 9 versículos. Profecia acerca de Moabe. Advertência acerca de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe, e foi desfeita certamente numa noite. Foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. Vai subindo de bom ao seu templo, aos seus lugares altos, a fim de chorar por Nebo, por Medeba. Moabe uivará,
Todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será rapada. Vestirão-se de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Andam todos pranteando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eliabe andam gritando, até Jaai se ouve a sua voz. Portanto os armados de Moabe clamam, e a sua alma treme dentro deles. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Vamos ao livro. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Lucas, com 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 23. Lucas, capítulo 23, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Vamos para o capítulo 23 do livro de Lucas, que contém 71 versículos. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, que contém 56 versículos, 56 versículos. Lucas, capítulo 23. A crucificação. Quando iam levando, pegaram certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após o Senhor Jesus. Seguiu grande multidão, e também mulheres que choravam e lamentavam. Porém, o Senhor Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Vamos ao último ticket de rebanho de hoje, que é o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. E vamos ao livro. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao sorteio. Ruth, capítulo 4, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. O capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. A genealogia de Davi. Assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Vamos ao próximo livro, que é o nosso penúltimo livro de hoje, que é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Provérbios, mas para eu ministrar, para eu sortear o capítulo do livro de Provérbios, nós vamos para uma oração, e a oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito, junto conosco, recebam a paz, a graça e a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e
e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos para o sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 31, Provérbios, capítulo 31. Capítulo 31, Provérbios, capítulo 31, que contém 31 versículos. Provérbios do rei Lemuel. Provérbios, capítulo 31. Palavra do rei Lemuel, rei de Massá, a exortação que lhe deu a sua mãe. Que te direi, filho meu, que te direi, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos. Não deis a mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Vamos ao último livro de hoje, para a meditação de todos vocês, Lamentações com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações, que é o nosso último livro de hoje. E o capítulo é o capítulo 4, Lamentações, capítulo 4. Enquanto eu vou ministrando o capítulo 4 do livro de Lamentações, vocês vão mentalizando um número de 1 a 22, que eu já vou ao sorteio, que através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada vem uma mensagem do Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração. Lamentações, capítulo 4, que contém 22 versículos. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Até as chacais abaixam, o peito Adão de mamar aos seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes do deserto. Como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela cidade. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração, através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Enquanto vocês mentalizam, eu vou sortear uma de nossas ofertas, que é a oferta de número 54. Vamos ver os que nos diz. A oferta de número 54. É possível o Senhor Jesus o Cristo estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ou serem pagos, cada um segundo as suas obras? Examine Mateus 16, 24 a 27 e Apocalipse 22, 18 e 19. Muita atenção com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que é possível o Senhor Jesus ou Cristo ter mentido, nessa afirmação vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 15, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos ao sorteio. Mentalize, escolha o seu número de 1 a 22, porque cada livro e cada capítulo sorteado é uma mensagem do Espírito Santo para a sua vida, para o seu coração. Mentalize e escolha o número de 1 a 22.
18, você que mentalizou, escolheu o número 18, o livro é o livro de Juízes, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 20, o livro é o livro de Ezequiel, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 19, o livro é o livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11, de 1 a 22, você escolheu o número 11. O livro é o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 14, mentalizou o 14. A palavra para você está no livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 1. O livro é o livro de Eclesiastes, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 8. O livro é o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 4. O livro é o livro de Gênesis, capítulo 36. Você que mentalizou, escolheu o 12. O livro é o livro de Sofonias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 13. O livro é o livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21. O livro é o livro de Filipenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6. O livro é o livro de 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 2. O livro é o livro de Jeremias, capítulo 50. Você que mentalizou, escolheu o número 16. O livro é o livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 22. O livro é o livro de Romanos, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 15. O livro é o livro de Zacarias, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 7. O livro é o livro de Colossenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 17. O livro é o livro de Isaías, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 10. O livro é o livro de Lucas, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 3. O livro é o livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 5. O livro é o livro de Provérbios, capítulo 31. Você que mentalizou e escolheu o número 9, de 1 a 22. Você escolheu o número 9. O livro é o livro de Lamentações, capítulo 4. Vamos para a mais uma de nossas ofertas. E após eu falar a oferta, eu vou repetir os números sorteados para todos vocês. A oferta é a oferta 47. Vamos à oferta 47. 12 milhões de reais em dinheiro é um convite, é uma propaganda de uma oferta nossa para você praticar o amar com amor em espírito e em verdade. Atenção, o seu amar é você se sentir bem em um lugar e a sua natureza humana é quem julga o lugar, se ele for natural, mas se ele for espiritual, você vai ter que usar a sua própria cidadania celestial de filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saiba que o Senhor Jesus mandou você julgar sim, João 7,38, mas não os seres humanos, e sim julgar as atitudes e os elementos, julgar como eles estão sendo usados e servidos por quem está sendo responsável por eles. Muita atenção, você e todos que creem no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois você tem este mandamento que é de examinar todos os frutos dos líderes e julgar, como está escrito em João 7,38, todas as atitudes e todas as obras deles. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que essa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro e assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, disponível em nosso canal, @milhaofertadim, e em todas as nossas 12 igrejas virtuais. O nome das igrejas estará no comentário de todas as redes sociais, que nós estamos em todas as redes. Com a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã, até a 1h12 da madrugada. Vamos repetir aqui. 18 Juízes, capítulo 13, 20
Ezequiel, capítulo 10, 19, Abacuque, capítulo 1, o 11, 2 Timóteo, capítulo 4, 14, 3 João, capítulo 1, o 1, Eclesiastes, capítulo 10, 8, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o 4, Gênesis, capítulo 36, o 12, Sofonias, capítulo 1, o 13, 2 João, capítulo 1, o 21, Filipenses, capítulo 1, o 6, 1 João, capítulo 5, o 2, Jeremias, capítulo 50, o 16, Tito, capítulo 2, o 22, Romanos, capítulo 8, o 15, Zacarias, capítulo 7, o 7, Colossenses, capítulo 1, o 17, Isaías, capítulo 15, o 10, Lucas, capítulo 23, o 3, Ruth, capítulo 4, e o 5, Provérbios, capítulo 31, e o 9, Lamentações, capítulo 4. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro de uma das nossas 12 igrejas virtuais e de você também interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de vocês receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento, e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas para o Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Moçambique, Estados Unidos, Angola, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas 12 igrejas virtuais e a das nossas lives, das nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês na próxima live.